Fala meu amigo, fala minha amiga, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo. Vamos aqui falar hoje sobre esse fundo imobiliário, um dos mais conhecidos aí na Bolsa de Valores, que é o XPLG11. Vamos fazer aqui uma análise do XPlog, tá? Esse fundo imobiliário de logística administrado pela XP. Tá, vamos ver aqui se vale a pena investir no XPLG11, se são bons os dividendos, as cotações, vamos falar sobre os relatórios gerenciais, vamos fazer uma análise aqui atualizada, resumida e completa aqui do XPlog, tá certo? Lembrando antes de iniciar o vídeo, se você quer saber tudo sobre fundos imobiliários, aprender tudo que você precisa saber para investir em fundos imobiliários, na descrição do vídeo nós disponibilizamos um e-book gratuito chamado Manual dos FIIs. Clica lá e confere o e-book, tá muito bacana, tá bom? Então, vamos aqui iniciar a análise, certo? Lembrando que nada que eu falar é conselho de investimentos, é apenas uma opinião, análise do fundo como um todo, tá bom? Então vamos falar sobre o geral, primeiramente, do que consiste esse fundo imobiliário. O XPlog, ele é basicamente um fundo que ele investe pelo menos 2/3 do patrimônio líquido dele, direto ou indiretamente, na exploração comercial de empreendimentos na área de logística industrial. Logística e industrial, tá certo? Como ele é um fundo de mandato híbrido, como nós vamos ver à frente, ele não investe somente nisso, tá? Mas 2/3 do patrimônio dele líquido por mandato deve ser investido nessa área aí. Ele é um fundo de tijolo, certo? Pelo menos a grande maioria do patrimônio dele, ou seja, ele investe em ativos reais, tá bom? Agora vamos aqui falar algumas generalidades sobre esse fundo imobiliário. Primeiro, o segmento dele é o logístico, tá? Ele é do segmento de fundos imobiliários logísticos, tá? A data de IPO dele é 5/6/2018. O gestor é o XP Gestão, tá? Gestora aí bem conhecida. Mandato dele é híbrido, como eu falei, né? Ele não investe somente no ativo, ele investe em outros segmentos, certo? Nós vamos descobrir já mais à frente lá nos relatórios gerenciais. A participação do IFIX dele é bem relevante, 3,61%, um dos maiores fundos listados na bolsa hoje. E o score no Clube FI é 4/5, tá? Os usuários que utilizam a nossa ferramenta aí de análises, que está inclusive na descrição do vídeo, você pode conferir a ferramenta, é 4/5, tá bom? Agora vamos falar sobre os dividendos, vamos ver se eles distribuem bons dividendos. A gente pode ver aí como está sublinhado nessa planilha, na tabela, no último mês ele pagou 0,5% em cima do valor da cota, que está sendo cotado. E nos últimos 12 meses ele não pagou nem 6% de dividendos, 5,91%. Ou seja, é um dividendo muito modesto aí, tá? Já em relação ao valor de IPO, certo? Que é o valor que ele inicialmente foi negociado, já está pagando um pouco mais, 0,58%, certo? Agora vamos ver o histórico de dividendos. Você pode ver que desde que ele distribuiu seus primeiros dividendos, ele teve ali uma alta, e aí ele manteve distribuindo mais ou menos o mesmo tanto, só que em um ritmo ligeiramente decrescente, certo? Ele tem distribuído um pouco menos de dividendos com o passar do tempo. Com relação às cotações, a gente pode ver, né, que lá na resistência ele tem subido, né, fortemente. E agora no suporte ele está na tendência de alta, e lá em cima ele está na resistência, numa tendência de baixa. Ele está passando por um afunilamento aí nos últimos anos, mas ele tem crescido, né, tem se valorizado. O que acontece, né, em muitos fundos de tijolo é esse potencial de valorização que nós temos com o passar do tempo. Porque com o passar do tempo os imóveis vão se valorizando naturalmente. Tá? Agora a vacância dele. A vacância física dele é 9%. Tá? Que é uma vacância razoável, aí, considerável, certo? Aí nós vemos o gráfico que mostra o histórico de vacância. Você pode ver que tem subido ao longo do tempo a vacância. Então isso já é um ponto a você ficar um pouco em alerta em relação a isso, tá bom? Em relação à vacância financeira dela, que é o que interessa mesmo no final das contas, que é o quanto que ele está deixando de arrecadar por causa da vacância física, é 4%. Né? Nós temos uma vacância, ele está só 4% abaixo do potencial total dele de receita.
Agora vamos ver aqui o relatório gerencial. O relatório gerencial desse fundo ele é bem completo, traz vários gráficos, várias informações. Vou trazer aqui as que eu achei as principais, tá bom? Lógico que você pode entrar, até mesmo no site da Bovespa, você pode consultar lá o relatório gerencial que tem todas as informações completas, tá bom? Agora, em relação a esse gráfico, ele mostra, tá? Ele mostra do tanto que foi arrecadado, o resultado final dele, certo? O quanto que foi distribuído. Você pode ver que tem meses que ele, o resultado dele é bem superior ao que é distribuído, o resultado está em cinza e o que foi distribuído está em azul. E tem outros meses que ele distribuiu bem acima do que foi arrecadado de fato, tá? Você pode ver esses meses aí que eu sublinhei, que eu coloquei uma seta, né? Ele distribuiu bem abaixo do resultado real dele, tá bom? Mas no final das contas, como você pode ver nesse outro gráfico aqui, né? Essa outra tabela, você pode ver que o resultado final, tá? Foi 135 milhões em 12 meses, tá? E dos 135 milhões, ele distribuiu os 95% por lei, né? Que os fundos imobiliários devem distribuir, tá certo? Ou seja, ele distribuiu, né? Ele distribuiu um pouco abaixo do que ele arrecadou no final das contas, nos últimos 12 meses. Nesse gráfico aqui do relatório gerencial, ele mostra como é que ele performou em relação aí ao valor, ao IFIX, né? O IFIX está em cinza e o resultado dele total, que é as cotas, a valorização mais os rendimentos, está em azul escuro. Então você pode ver que ficou acima, certo? Em alguns momentos abaixo, né? Lá em 2019 ficou abaixo e agora acima. Ou seja, no final das contas ele não tem um resultado assim, tão superior à média do IFIX, tá bom? Ele andou aí mais ou menos na média, porque um período ele ficou abaixo e no outro período, agora recente, ele ficou acima do IFIX. Então, ele está na média aí, em termos de resultado mesmo, efetivo, tá bom? Aí esse outro quadro aqui, ele traz os investimentos por classe de ativo e a tipologia dos contratos, que é muito interessante é muito importante a gente observar isso, porque mostra, principalmente na tipologia, né, a segurança do investimento, tá? Agora vamos ver aqui, do ativo total dele, ele investe 70%, né, em imóveis físicos, 29% são em aplicações financeiras e 1% cotas de outros fundos imobiliários, tá certo? Então 29% dele está investido em renda fixa, tá bom? Em relação aos contratos, a gente pode ver que 63% deles são atípicos e 37% típicos, né? Ou seja, na grande maioria dos contratos, né, mais da metade, 63%, são contratos que estão aí, são garantidos, né? Você não tem o risco de chegar até o final do contrato e não receber os aluguéis, certo? São contratos que são bem favoráveis ao fundo. Agora vamos ver esses outros quadros aqui bem importantes. Vamos ver aqui a correção dos contratos. Quais os indexadores que corrigem os contratos, né? 55% dos contratos são corrigidos pela inflação, pelo IPCA, e a outra metade pelo IGPM, que é 41%, e 4% IPC, ou seja, ele está bem atrelado ao que nós vamos ter de alta nos próximos anos. Isso aí é um dado positivo, porque a expectativa é que a inflação cresça bastante aí no médio prazo, né? E se você tem um ativo que o aluguel é reajustado de acordo com a inflação, isso aí pode trazer um crescimento grande aí nos rendimentos desse fundo, tá? E o vencimento dos contratos, a gente pode ver que 79% dos contratos, segundo consta no relatório, estão previstos para mais do ano de 2023, mas também não especifica qual ano. 2023 está bem aí, né? Então não é assim, não vai demorar tanto para chegar o término dos contratos. E 2022 nós temos 20%, ou seja, ano que vem, tá? Certo? Então são contratos de não tão longo prazo assim, né? Vamos ficar ligado nisso aí. Agora vamos ver aqui esse quadro que ele mostra o mapa, onde é que os ativos estão distribuídos. A gente pode ver que 30% está em Pernambuco, né? O restante 46% está em São Paulo
e 7%, 3%, 6%, 5% estão diluídos em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, basicamente, Sul e Sudeste, só com uma participação bem relevante lá em Pernambuco, tá? Agora, vamos para considerações finais aqui sobre o fundo. Os dividendos do fundo eles são pouco atraentes, tá? Porém, está na tendência de alta na valorização da cota. Ele não sofreu impacto na crise, ele não apresentou a queda nos rendimentos durante a crise, porque muitas empresas online, elas têm galpões logísticos, elas distribuem mercadorias usando os galpões, e isso aí é uma tendência para o futuro. Então, eles, com a melhora das vendas online durante o período de crise, não foi afetado, né, as receitas do fundo. Isso aí é um ponto positivo, tá? Em janeiro de 2021, que é agora, né, o fundo ele tem 948 milhões em caixa, ou seja, ele está com grande quantia aí em caixa, que ele pode estar futuramente comprando outros galpões e estar investindo para aumentar os rendimentos, tá bom? E o preço por valor patrimonial dele está 1,07, quando a média histórica dele foi 0,96, ou seja, no momento ele está um pouco mais caro do que ele costumava ser, tá bom? Preço por valor patrimonial é um indicativo que mostra se o ativo está caro ou está mais barato no fundo imobiliário, certo? No caso, quanto mais se distancia de 1, mais caro está o ativo. E quanto mais abaixo de 1, mais, entre aspas, barato. Mas lógico que a gente não pode ver só isso para ver se um ativo está caro ou barato. É só um indicador para você ter uma referência aí, tá? Até porque existem fundos imobiliários que se mantém o PVP deles bem acima, tá? Historicamente. Então isso aí também é mais um indicativo de referência. Você não vai olhar só isso também, né? E só para mostrar aqui que o valor patrimonial dele tem crescido, né, ao longo do tempo. Você pode ver aqui que houve uma crescente em janeiro de 2020 até agora. Então é isso, espero que tenha ajudado, que esse vídeo tenha ajudado. Se você gostou, deixa o like, comente aí se você tiver alguma dúvida, algum comentário, tá certo? E se você tem alguma sugestão de algum fundo imobiliário para que eu possa analisar, deixa abaixo nos comentários, e não esqueça de ver o nosso e-book gratuito, que vai ensinar tudo que você precisa saber sobre fundos imobiliários, que está na descrição do vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.